Então vamos começar nosso tutorial. Abrir o OBS. Assim que você abre o OBS, observe que aqui em cima você tem um menu de comandos, a barra de menu. Aqui no centro a área de trabalho. Como a gente está usando o modo simples, então aqui a gente não consegue aplicar os cortes, ver os cortes de cena antes. Então os cortes é aplicado clicando aqui na cena, mas é no modo estúdio. No modo estúdio você tem uma prévia, uma tela aqui da esquerda, que é a pré-visualização da próxima cena. E a cena principal fica do lado direito aqui sendo exibida. Como eu só tenho uma única cena, vou acrescentar mais duas cenas aqui, para ficar mais fácil. Eu posso renomear a cena para o nome que eu quiser para facilitar na hora da captura, na hora da gravação. Na cena 1 eu não tenho nenhuma fonte, a fonte é a coleção de recursos que a cena traz, para que eu possa fazer minha narrativa. Então aqui eu vou acrescentar uma câmera, poderia ser qualquer câmera instalada no computador, ou um mixer de vídeo com várias câmeras. Mas aí não precisa do mixer de vídeo porque a própria tela do OBS já simula um mixer de vídeo simples, com apenas duas telinhas e uma tela de pré-visualização. Bom, vamos lá. Acrescentar nossa câmera. Dispositivo de captura. Eu tenho aqui essa primeira câmera, eu vou colocar o nome dela de cam aberta. Cam aberta. E eu vou colocar um Droidcam, já está até aqui instalado. Droidcam é um celular conectado como se fosse um webcam no computador. Tem uma câmera aberta. Eita, para renomear aqui que eu digitei errado, eu posso dar posso simplesmente clicar aqui e renomear. Renomear. Câmera aberta. Na cena 2 eu vou chamar aqui, vou colocar uma outra câmera, que eu tenho 3 câmeras conectadas no computador, eu vou chamar do apresentador. Cam, pode ser Cam 2, Cam A, facilita na hora apresentador. Então aqui, cliquei errado, eu cliquei. Vamos lá, deletei, é só deletar a fonte, vamos lá acrescentar uma fonte no botãozinho mais. Botãozinho mais aqui, acrescentar a fonte e dispositivo de captura de vídeo. Cam apresentador. E aqui vou escolher a câmera do apresentador. No caso, esse é o apresentador. A câmera não está com a visão in close e está com essa interferência. Essa interferência acontece por causa do fabricante, a frequência, o FPS do fabricante da webcam. Então, como eu já conheço esse bug, procurei saber na internet por que estava. Então aqui a gente tem resolução da FPS, que dá conflito o FPS do webcam, como ela é uma webcam antiga, com a frequência do monitor. Então personalizar aqui, personalizar FPS, eu vou escolher o máximo que a câmera suporta, que a webcam suporta, que é esse aqui HD. E agora viu que ela parou de oscilar. Agora eu vou colocar uma imagem de fundo, uma outra fonte. Imagem. Eu poderia colocar mídia, filme, qualquer coisa, mas a imagem já é suficiente. Imagem. Eu vou buscar agora o arquivo de imagem. Observe que a câmera sumiu. Por quê? Porque ela ficou numa camada acima. Então eu posso clicar na imagem e descer e ela fica uma camada abaixo. Se você apontar o mouse para essas esquininhas aqui e arrastar, você vai redimensionar a imagem. Aqui, clico na câmera e puxo ela mais para baixo. Ela está muito grande, eu posso fazer um recorte, como eu quero só o personagem. Se eu clicar com o mouse, eu vou só diminuir. Então, eu seguro a tecla Alt e depois aponto o mouse. É aí que eu faço o recorte no conteúdo da imagem. Eu faço o meu recortezinho aqui. Pronto, agora eu tenho o personagem lá, o apresentador aqui, certinho. Bem certinho. Terminamos a cena 2. A cena 3. A cena 3 vou colocar de novo uma webcam, agora a webcam do convidado, a câmera do convidado. A outra cena,
dispositivo de captura de vídeo. E agora vamos escolher, vou colocar o nome dela aqui, Cam convidado. Como se eu fosse fazer a captura de um show, de uma entrevista, de um talk show com o convidado e o apresentador. Agora eu vou escolher a câmera do convidado. O convidado estou com aquele mesmo bug, aquele mesmo problema que é o FPS. Então, personalizar o FPS ainda na configuração da câmera, tá vendo nessa telinha? E aqui altero. Já normalizou. Para voltar àquela configuração, se você quiser, é só dar 2 cliques na câmera. Aqui também, como da outra vez, eu vou redimensionar. Vou recortar a imagem, seguro a tecla Alt e vou com o mouse e recorto, deixo só o convidado aqui, o espaço do convidado. Com a tecla Alt, enquadrei ele, colocar ele para o cantinho também e novamente acrescentar uma fonte de imagem. Imagem aqui, procurar uma outra praia. Novamente, como eu fiz a webcam primeiro, a imagem eu fiz segundo, ela sobrescreveu. Dá um OK aqui. Arrastar ela toda. Clico na imagem, arrasto. Quadrei ela aqui. E agora eu vou descer ela de nível. OK. Observe que ela está selecionada ainda. Você clicar fora. Clica aqui fora para desselecionar ela. A mesma coisa dessa outra está selecionada. Clico fora aqui para desselecionar. Agora vamos trabalhar a nossa primeira cena, que é a cena que está enquadrada todo mundo. Vamos puxar para cá. E agora vamos acrescentar uma outra imagem com fundo verde. Acrescentar aqui uma imagem com fundo verde, imagem com fundo verde. Acrescentar uma imagem. Vamos procurar. Eu tenho essa aqui já com o chroma key, do dinossauro. Um verdezinho legal para aplicar um chroma key. Vou ter que recortar a imagem também com Alt. A imagem está maior. Recortar só o assunto que a gente precisa para ficar o mínimo possível. E agora aqui arrasto para o cantinho. Diminuo um pouquinho o zoom. Diminuo um pouquinho aqui. Diminuo o zoom. Então a imagem está aqui. Ok, temos a cena pronta. Cena 1, cena 2, cena 3. Aqui dá para dar uma melhorada. Pronto. Clicar fora. Desmarquei. Tudo certinho. Dá para dar uma melhorada aqui também. Segurando Alt. Melhorei. Guardar mais um pouquinho aqui. Clicar fora. Cliquei fora. A cena 1. Clicar fora também aqui. Pronto, desmarquei. O que é que a gente vai fazer agora nessa cena? Vamos selecionar a imagem e aplicar aqui um efeito do chroma key. Vamos lá? Imagem, filtros. Os efeitos são colocados como filtro aqui, filtro. E aqui, efeitos, filtros de efeitos. Então, vou apertar o mais e vou escolher aqui o máscara, mistura, não, chroma key mesmo, chroma key. E aqui já saiu configurado bonitinho, mas eu posso suavizar mais um pouco, posso melhorar aqui os parâmetros de saturação, opacidade, contraste, brilho, mas aqui já está ótimo, ok? E observe que a figura agora ficou invisível ali, ó. Ótimo. Vamos agora para a nossa câmera aberta, vamos tentar colocar aqui também o mesmo efeito. Agora aqui não vai dar certo porque aqui eu tenho várias cores, vamos lá, câmera aberta, filtros de efeito, chroma key, Não, ficou muito legal e também não tem uma imagem no fundo, né? Como não tem uma imagem no fundo, fechar, eu não tenho uma imagem no fundo dessa figura aqui. Vamos diminuir, segurando Alt. Para que eu pudesse ver o efeito, eu teria que ter uma imagem no fundo. Uma outra imagem, imagem 4, procurar. Novamente a imagem está
num nível acima, num nível abaixo. Veja que não ficou muito legal porque o tom de verde não estava muito bem aplicado, né? O chroma key da imagem não estava legal. Então precisa de uma qualidade do verde melhor para poder fazer. Mas vamos tentar melhorar mesmo assim. Tem lá, aqui efeitos, filtros de efeito. Não, o filtro de efeito está na câmera aberta. Efeitos, vamos lá. Vamos aqui. Não consegue, a qualidade do verde não ficou legal. Não tem como suavizar muito. Infelizmente a telinha de fundo do chroma não ficou legal. Aí não tem como deixar assim mesmo. Veja que quando tinha qualidade do verde fica legal, né? Tem qualidade do verde. A imagem do dinossauro pega bem. Mas a outra imagem não tem muita qualidade. Mas mesmo assim foi interessante para a gente ver o efeito. Aqui na cena 2 eu vou colocar uma facecam na 2 e na 3. Vai ficar mais bonitinho, a câmera redondinha. Então aqui eu vou usar, não posso usar o efeito de chroma, porque como eu quero somente dar um foco, deixar redondinha, então eu vou usar uma imagem com transparência em preto. Como eu já tenho a imagem pronta, vocês podem fazer download, vou deixar lá no Ava também para fazer o teste de vocês. Clico aqui, clico na câmera, porque eu vou aplicar o efeito na câmera, filtro, agora filtro, vou pegar o filtro de máscara, mistura de imagem, ok? E agora eu vou escolher o arquivo, esse arquivo aqui, do Facecam. A imagem não estava muito bem centralizada, eu teria que corrigir no próprio arquivo lá. Não saiu muito legal. Vamos no Alt. A imagem não está muito centralizada. Teria que centralizar na própria câmera. Diminuir um pouquinho. Então, se eu corrigir na câmera, aproximando o personagem e afastando outro personagem. Corrigir na câmera mesmo, porque essa câmera aqui, como não é uma câmera profissional, eu não tenho como aplicar zoom. Vamos lá. Finalizamos a cena 2. Clicamos fora para tirar a seleção, para não sair na captura. A cena 3 clicamos fora também para não sair na captura. Cliquei fora, selecionou. Cena 1 pronta, cena 2 pronta, cena 3 enquadrar o personagem e aplicar a facecam. Vamos lá, convidado. Ok. Filtros, efeito mais, mapeamento, mistura de imagem agora, ok, escolher a facecam, o arquivinho da facecam, enquadra mais um pouquinho o personagem para a esquerda. Enquadrar aqui. Um pouquinho mais para a esquerda. Ótimo, agora clico aqui fora e temos a cena 1, cena 2, cena 3, pronto. Eu poderia acrescentar aqui áudio, microfone, mas essa aqui já está ok. Eu preciso só mudar a transição, porque aqui eu tenho corte seco. Vamos sair do modo estúdio para ver o corte, aplicando corte seco, corte seco, corte seco, corte seco. No modo estúdio é mais interessante porque eu vejo a prévia antes, a cena antes de aplicar o corte. Aí cortar.
Então, antes de fazer o corte, quero cortar para a cena 2, clica aqui, e eu clico no botão de transição, vou para a cena 3, a próxima cena vai ser essa. Aí eu escolho a cena que eu vou fazer a transição antes de aplicar a transição. Só que eu estou aqui com corte seco. O corte seco é muito utilizado na televisão, no cinema, mas aqui a gente vai pedir aplicar um corte diferente. Você pode vir aqui e escolher o tipo de corte. Aqui é o corte normal, cortar o corte seco. Agora um corte deslizante. Corte deslizante, deslizar. E aqui o corte para a esquerda. Vamos ver como seria o corte para a esquerda. Dá OK. Corte para a esquerda. Corte para a esquerda. Veja aqui na tela de captura. A tela da direita, você vê o efeito. Eu vou usar aqui um corte específico, um corte mais animado, que é o Luma. Aqui o Luma é cheio de efeitos. Luma Wipe e o corte Explosão. Clica aqui, Explosão, fica legal. É um corte mais animado, muito usado em filmagem de aniversário, de eventos. Como ele fica? Legal aplicar ele. Vamos fazer o corte dele. Luma, transição. Wipe. Cena 2, cortar. Cena 3, cortar. Agora vamos fazer a nossa captura, capturando um pouquinho de áudio e iniciar a gravação. Quando apertar iniciar a gravação aqui ele vai ficar contando o tempo. Se eu quiser uma transmissão, uma live, um ao vivo, eu clicaria aqui em transmitir e o tempo ia correr aqui embaixo. Só que ao clicar em transmitir, ele vai me pedir a tela da minha rede social para fazer a configuração do streamer, conta, senha. Isso a gente pode ver como fazer uma live aí com seu streamer, com Facebook, Twitch e YouTube, mas aí seria um assunto para um outro tutorial e você tem material muito vasto na internet. Vamos fazer só a nossa captação para um arquivo. Clicando aqui, iniciar a captura, ele já vai começar, já está começando a capturar. Como é que eu sei? Porque aqui embaixo o REC já está contando o tempo. Então agora eu já posso escolher a cena. Eu estou na cena do convidado. Vamos para a cena aberta, câmera aberta, aplicar transição. Estou na cena aberta. Agora o apresentador vai falar. Chama a câmera para ele. Agora o convidado chama a câmera para ele. E para encerrar o programa, a gente chama a câmera aberta, aplica a transição. E assim a gente fez a nossa captura. Para interromper, para finalizar, está contando tempo aqui. Eu aperto interromper. Apertando interromper, automaticamente ele já tem um arquivo capturado, que mostra o arquivo. No caso, eu já sei que é esse aqui, o último capturado. Aqui são os outros arquivos que eu tentei fazer a captura. Tem aqui a hora. Ok? A hora. E agora a gente vai, fecha aqui. A gente vai converter o arquivo. Vem aqui converter o arquivo, clica, ele já vai mostrar para você o arquivo que você quer converter, o arquivo que tem na pasta. Ok. É só escolher ele e fazer a conversão, abrir e converter. Como foi pouquinho, é rápido a conversão. E assim a gente finaliza esse tutorial.